Hoje vamos falar sobre um homem que viveu aquilo que muitos apenas pregam. Um homem que confiou em Deus até as últimas consequências e viu milagres se tornarem rotina. Pela fé, esse homem de Deus levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões ao redor do mundo e conduziu multidões aos pés da cruz. Mas o mais impressionante, ele fez tudo isso sem pedir um centavo sequer. George Mueller não confiava em campanhas, patrocinadores ou influência política. Sua confiança estava em um único lugar, na fidelidade de Deus. Durante toda a sua vida, ele escreveu mais de 50.000 respostas de oração, registradas, comprovadas, vividas. Ele não buscava fama, apenas almas. Não acumulava tesouros, apenas testemunhos. Era um homem comum, com uma fé extraordinária. Essa é a história de um homem que ousou crer quando todos duvidaram. O homem que alimentou milhares apenas com a fé. Fique aqui e descubra como a confiança inabalável em Deus pode transformar o impossível em realidade. Você está prestes a conhecer a inspiradora jornada de George Mueller, o homem que viveu inteiramente pela fé. George Mueller nasceu em 1805 na Alemanha. Filho de um coletor de impostos, cresceu em um lar onde a aparência e o status social importavam mais do que a vida com Deus. Na juventude, George mergulhou em uma vida de mentiras, jogos e enganos. Bebia, roubava o próprio pai e chegou a ser preso aos 16 anos por fraude e má conduta. Mas aos 20 anos, tudo mudou. Certo dia foi convidado por um amigo para uma reunião de oração em casa. Cético, foi apenas por educação. Mas ali, ao ver jovens ajoelhados em sincera devoção, algo em seu coração despertou. Naquela noite, George Mueller se ajoelhou e entregou sua vida a Cristo. Ali começava a transformação de um ladrão em intercessor, de um jovem sem propósito em um canal vivo da provisão de Deus. Durante um período em que sentiu-se chamado para ser missionário, George Mueller passou 2 meses hospedado no famoso orfanato de August Hermann Francke. Mesmo após a morte de Francke, em 1727, o orfanato seguia operando com os mesmos princípios: confiar totalmente em Deus para suprir todas as necessidades. Essa experiência inspirou profundamente George Mueller, que mais tarde fundaria seu próprio orfanato seguindo esses mesmos princípios de fé. Depois de sua conversão, George Mueller sabia que não podia mais viver para si mesmo. Algo dentro dele havia sido aceso e agora queimava com intensidade. Ele se dedicou aos estudos de teologia em Halle, na Alemanha, mas logo se frustrou com a frieza espiritual que encontrou nas instituições religiosas de sua época. A Bíblia se tornara sua fonte e a oração seu caminho. George não queria ser apenas mais um teólogo, ele queria viver a fé. Ao se mudar para a Inglaterra, seu chamado começou a tomar forma. Lá ele recusou o salário fixo de pastor, disse que nunca pediria dinheiro a homens, apenas a Deus. Ele seria sustentado somente pela fé. E assim começou o ministério radical de George Mueller, não baseado em recursos humanos, mas no sobrenatural de Deus. Para ele, o salário representava algo adquirido por negociação, como o aluguel de bancos nas igrejas, algo que ia contra a liberdade do Evangelho. Além disso, acreditava que o dinheiro fixo poderia se tornar um obstáculo à fé de muitos e um tropeço para o pregador, levando-o a trabalhar mais pelo sustento do que pela vontade de Deus. Mueller achava impossível alguém manter uma confiança verdadeira em Deus se estivesse sempre guardando dinheiro para imprevistos. Ele cria que qualquer necessidade deveria ser apresentada diretamente ao Senhor. E assim, no dia do seu casamento, colocou uma caixa no salão da igreja e anunciou que deixaria as ofertas ali.
Quem quisesse contribuir deveria ser guiado por Deus, e ele não pediria nada a ninguém. Seu testemunho era simples e forte. Sem me aperceber, fui levado a confiar no braço de carne. Mas o Senhor me ensinou que devo olhar primeiro para ele, e completava: o Senhor tem cuidado de mim, e eu fui animado a continuar nesse caminho de fé. No dia seguinte, mesmo sem nenhum recurso visível, a provisão veio. Como tantas vezes aconteceria dali em diante, a resposta chegou na hora exata. Certa vez, restavam apenas 8 shillings. Müller orou por provisão e passou horas sem resposta. Até que uma senhora apareceu e perguntou: "O irmão precisa de dinheiro?" Ao que ele respondeu com firmeza: "Minha irmã, eu abandonei o salário. Se o Senhor quiser me sustentar, ele o fará." Momentos depois, ela lhe entregou exatamente 42 shillings. Em outra ocasião, sem nenhum centavo em casa, chegaram a pensar que tinham cometido algum erro ao viver pela fé. Mas logo Müller encontrou em seu quarto 40 shillings, deixados discretamente por uma irmã da igreja. "Assim triunfou o Senhor, e nossa fé foi fortalecida", escreveu. Mesmo em tempos de escassez extrema, ele se mantinha fiel a um princípio bíblico: não nos endividaremos, porque a dívida não é bíblica. Romanos 13:8. E mesmo assim, as provisões sempre chegavam, no momento certo. Deus estava treinando aquele jovem pregador para confiar unicamente em suas promessas. E cada milagre se tornava um alicerce para algo ainda maior: os orfanatos que viriam em seguida. Em 1836, com pouco dinheiro no bolso, George Müller abriu as portas de sua própria casa para acolher órfãos abandonados pelas ruas de Bristol, na Inglaterra. Começou pequeno, com algumas crianças, mas logo o número cresceu. A demanda era maior do que ele podia imaginar, e a fé precisava ser maior do que ele jamais havia exercitado. Müller nunca pediu dinheiro, nunca lançou campanhas, jamais fez dívidas, apenas orava e esperava em Deus. Em todos os registros de sua vida, mais de 50.000 orações foram respondidas, muitas delas documentadas em seus diários. Quando não havia comida, as crianças se reuniam em volta da mesa, oravam com fé e a provisão chegava. Como no famoso dia em que, sem pão e sem leite, um padeiro bateu à porta oferecendo cestas de pão, e pouco depois, um leiteiro, cuja carroça havia quebrado em frente ao orfanato, ofereceu todo o leite que carregava. Cada provisão era um milagre, cada refeição era uma resposta do céu. George Müller não apenas alimentou crianças, ele alimentou a fé de gerações inteiras, provando que Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O grande segredo de George Müller nunca foi dinheiro, influência ou estratégia humana. O segredo era a oração. Todos os dias, antes que qualquer necessidade surgisse, Müller já estava de joelhos diante de Deus. Acordava às 4 da manhã para buscar a presença do Senhor e apresentar cada uma de suas necessidades em oração específica. Ele não orava de forma vaga, anotava pedidos concretos e aguardava, confiando que Deus responderia no tempo certo. Em seus diários, mais de 50.000 respostas específicas de oração foram registradas, muitas recebidas no mesmo dia ou até na mesma hora em que ele orava. Durante toda a sua vida, George Müller jamais tomava decisões às pressas. Ele não confiava na sorte, nem nas opiniões dos homens. Sua prioridade era uma só: descobrir a vontade de Deus. Muitos o questionavam: como o senhor sabe o que Deus quer? E ele sempre respondia com clareza e humildade: primeiro, procuro manter meu coração em um estado neutro, sem nenhuma vontade própria. Quando não estou tentando influenciar a direção que Deus deve tomar, estou mais perto de ouvir a sua verdadeira voz.
Depois, examino as Escrituras. A vontade do Espírito jamais contradiz a palavra. Se olho apenas para as emoções ou impressões, corro o risco de me enganar. Mas quando o Espírito e a palavra caminham juntos, a direção é segura. Também observo as circunstâncias ao meu redor. Às vezes, Deus fala através das portas que Ele mesmo abre ou fecha. E, acima de tudo, eu oro. Peço ao Senhor com sinceridade que me mostre sua vontade. Se depois de orar, ler a palavra e refletir com honestidade, a paz permanece, então eu sigo, porque o mesmo Deus que guia, confirma. 3 anos antes de sua morte, ele escreveu: em 69 anos de vida cristã, nunca falhei em discernir a vontade de Deus quando a busquei com sinceridade, paciência e pureza de coração. Mas quando deixava de olhar para Ele, ou preferia o conselho humano à palavra viva, então eu errava gravemente. Esse era o segredo de George Mueller. Não era apenas um homem de oração, era um homem que esperava por Deus. Ao longo de sua vida, George Mueller cuidou de mais de 10.000 crianças. Alimentou, educou, ensinou a Bíblia e ensinou algo que o mundo moderno ainda luta para entender: a confiar em Deus de verdade. Ele construiu 5 grandes orfanatos em Bristol, sem nunca fazer dívidas. Cada tijolo, cada prato de comida, cada cama foi fruto de oração. Mas seu legado não está apenas nos prédios ou nos números. Seu legado está na fé que deixou registrada, nos mais de 50.000 pedidos de oração que se tornaram testemunhos vivos. Seus escritos influenciaram missionários como Hudson Taylor, líderes cristãos ao redor do mundo, e continuam a inspirar crentes até hoje. Quando morreu em 1898, já havia percorrido o mundo pregando, viajando por 42 países, alcançando milhões com sua mensagem de fé viva. E tudo começou com uma oração. George Mueller não era um super-herói da fé. Ele era, como ele mesmo dizia, um simples servo de um Deus fiel. Ele não viveu no luxo, não teve influência política, não dependia de fama ou estrutura, mas viveu o impossível, porque confiou no invisível. E a grande pergunta que fica é: por que não vemos hoje os mesmos milagres que ele viu? Será que é porque Deus mudou? Ou será que fomos nós que deixamos de confiar? Mueller não esperava condições ideais para crer. Ele apenas cria. Ele orava e esperava, e vivia como se Deus realmente fosse fiel. Você também pode viver pela fé. Não é preciso ser pastor, missionário ou teólogo. Basta decidir confiar, um dia de cada vez. Porque o mesmo Deus que sustentou George Mueller ainda ouve, ainda provê, ainda age. A pergunta agora é: você está pronto para confiar assim? Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, curta e compartilhe com alguém que precisa ser ativado na fé. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.